Cara de cavalo. Olá, amigo! Que bom que você voltou para acompanhar mais um capítulo da saga do Capitão Zenos. Agora, se você está chegando por aqui pela primeira vez, clica no link que apareceu aí em cima, no canto direito da tela. Isso mesmo, um pouquinho mais para cima. Achou? Excelente! Vai lá, assiste o início da história e depois volta aqui rapidinho. Muito bem. Agora, onde foi mesmo que eu parei? Ah, claro! Meu plano deu errado. Mas me permita te contar, com todos os detalhes, como chegamos até o clímax dessa jornada. Conseguimos chegar ao continente de Abissos, sem maiores inconvenientes, e com sinal algum dos corsários de Helum. Aportamos em Chaguat, um dos destinos mais ermos do gélido continente da água. E lá, conseguimos informações com um bardo a respeito de Kovis, em potencial, e singramos até o norte, de onde partimos a pé numa incursão pelos vales e montanhas nevadas. Enfrentamos o frio e as condições naturais mais adversas. O clima hostil foi nosso único e mais cruel adversário, do tipo que espada alguma poderia superar. Um lembrete constante do quão frágeis e diminutos somos diante do próprio planeta. Mas, enfim, após 3 dias de viagem, finalmente encontramos a entrada para o covil de um dragão. E o bardo estava certo. A entrada da caverna era enorme. O covil possuía galerias enormes que evocaram nossos medos mais primitivos ao imaginarmos as dimensões da fera que se esgueirava através deles. O frio era intenso, e lufadas de um vento congelante eram expelidas do interior da caverna como se o próprio inverno respirasse através dela. Estalagmites e estalactites formavam barreiras e armadilhas naturais que rasgavam a carne feito navalha. Cogitamos recuar, mas a ambição havia dominado o espírito do capitão e, entre a chance de enfrentarmos a fúria de um dragão e a certeza de tomarmos um tiro de garrucha do capitão, ficamos com a primeira opção. Tamanha foi nossa empolgação ao chegarmos ao fundo da caverna e nos depararmos com pilhas e mais pilhas de ouro, gemas e artefatos congelados, que meia gente puxou uma picareta e saiu correndo para quebrar os blocos de gelo sem sequer se preocupar em averiguar se o dono daquela fortuna ainda estava por ali, ocultos entre os cristais glaciais. Sem tempo para perguntas, nos juntamos ao anão com nossas picaretas e carregamos todo o ouro que nossas mochilas e algibeiras poderiam aguentar. Apertamos o passo e nos apressamos para voltar ao barco e partirmos antes que nosso benfeitor dracônico voltasse e desse a falta do tesouro. A descida demorou mais do que o esperado dado o peso de nossas mochilas. Levamos 5 dias para retornar e estávamos famintos, doentes e exaustos devido às noites sem sono e ao clima hostil. Antes esses fossem os nossos maiores problemas. Um verdadeiro mar de gelo havia se formado em torno do nosso barco. Por maiores que fossem os nossos esforços, jamais conseguiríamos quebrar os blocos de gelo que haviam se formado no casco e em torno de toda a embarcação. Sequer tínhamos um quebra-gelo instalado no barco para abrirmos passagem mar afora. Havíamos nos tomado cativos das terras ermas e inóspitas de Abissos. O terror tomou conta da tripulação quanto mais o tempo passava e mais espesso o gelo se tornava. Nossos suprimentos estavam acabando e meia boca já não sabia mais o que fazer para racioná-los sem que morrêssemos por inanição. Meio Bosta estava febril entre a vida e a morte, e os demais companheiros não tardariam a acompanhá-lo no leito de morte. E quando o frio já havia nos deixado letárgicos, a ponto de ignorarmos a verdadeira ameaça que nos sondava, ela fez questão de reavivar nossa memória com um rugido gutural, que ecoou por todas as vastidões do Vale Gélido como um lembrete de nosso destino inevitável. Eu avisei que ele iria nos matar. Pois é. O capitão tinha que seguir justo a ideia do Caio Roubada. Verdade seja dita.
Se tem alguém que se esforça para fazer jus à alcunha, esse alguém é o nosso amigo Roubada. Me retirei em silêncio até a cabine do capitão para receber suas ordens. Mas, diferente de nós, Zenos estava fascinado pelo ouro que havia conquistado, aparentemente alheio à sua real situação. Questionei o capitão se deveríamos abandonar a embarcação e buscarmos refúgio em uma das cavernas menores antes que o dragão nos encontrasse. Mas ele sequer se deu o trabalho de me olhar nos olhos quando respondeu: Deixe-o vir. Derrubem os mastros e ajudem Carrapicho a construir uma grande balista para abatermos esse verme nos céus. Municem os canhões e bacamartes e mantenham posição. Mas e o barco, senhor? Como velejaremos sem os mastros? Vamos usar os ossos da carcaça do maldito para repor os mastros. Então seguiremos até Chaguat e fretaremos um barco até Ignis, onde compraremos uma fragata de guerra com o tesouro. Instrui meus camaradas conforme ordenado pelo capitão. Seus rostos já não tinham vida e vigor o suficiente para contrariarem as ordens, e muito menos para organizarem um motim. E assim o fizemos. Construímos uma balista enorme com partes dos mastros da princesa Charlotte, bem como setas que pudessem perfurar a couraça da criatura, que éramos apenas capazes de imaginar suas proporções. E quando sua sombra se lançou sobre o vale, finalmente pudemos compreender o quão tolos éramos se acreditávamos que tínhamos um mínimo de chances contra a fera. Tinha mais de 10 metros de envergadura. Suas escamas eram de uma tonalidade clara de azul, com manchas mais escuras e brilhantes, espessas como uma parede de escudos. Seu rabo era longo e bifurcado, acompanhado de uma fileira de espinhos que se estendiam ao longo de todo o dorso da criatura e mais lembravam estalagmites de gelo. Os olhos eram amarelos e tomados por uma fúria primordial, sendo acompanhados de uma bocarra enorme, com uma profusão de dentes semelhantes a lanças de gelo prontas para empalar suas presas. "Preparar armas!" gritei, seguindo as ordens do capitão. Carrapicho girou o sistema de manivelas e roldanas que improvisou para manusear a balista com agilidade, posicionando a mira de acordo com as instruções de meia gente, disparando tão logo ele ordenou. A enorme seta improvisada com o vergalhão de um dos mastros da nau rasgou os céus em direção ao dragão, que numa velocidade que contrastava seu tamanho colossal, girou no ar desviando do projétil e soprou sobre nós uma baforada gélida que congelou todo o convés da embarcação, transformando a balista num esquife de gelo para Carrapicho e meia gente. O dragão pousou diante do barco. Seu peso fez o gelo rachar ao redor da nau, e sua presença aterrorizando paralisou a todos, com exceção do capitão e de Arrombado, que saíram de seus esconderijos e dispararam os canhões que havíamos posicionado no vale. A criatura sentiu o impacto das balas de canhão e varreu a planície com sua cauda, arremessando os canhões a metros de distância, junto do cadáver de Arrombado. Disparamos nossos bacamartes contra o dragão, mas os projéteis defletiram em sua couraça. Foi quando ele notou o capitão se erguendo entre os destroços do canhão, com o arpão em mãos e pronto para investir contra o dragão. A besta o atacou com brutalidade, o prendeu no chão com suas garras antes que tivesse qualquer chance de revidar. E aqui voltamos ao clímax da nossa história. Quem ousa roubar de garrafadas o Senhor do Inverno? A voz do dragão ecoou como uma memória ancestral, um verdadeiro testemunho dos fundamentos de Thea. Não havia dúvida. Estávamos diante do próprio inverno, cruel e implacável. Eu, Zenos, o Terrível, filho de Beno, o Galante, capitão da formidável tripulação da princesa Charlotte, a fúria dos mares. O mundo é meu, vivo meu próprio código, e besta alguma me impedirá de tomar o que eu bem entender. Eu vejo o teu coração, Zenos, o Terrível. Não é coragem que pulsa no teu peito, mas tolice vestida de bravura. Não tomaste meu ouro por necessidade, mas
mas para seres lembrado como algo maior do que és. E isso, homenzinho, eu não posso tolerar. Carrafax ergueu as asas, cobrindo os céus com um eclipse de escamas, enquanto sua voz tornava-se algo mais antigo que o próprio inverno, reverberando nos ossos. Que seja então teu nome lembrado, não em canções, mas em sussurros de escárnio, não como lenda, mas como maldição. Carrafax rosnou um encantamento gutural, e o gelo sob os pés do capitão partiu-se em estalos rítmicos, como batidas de casco. A partir de agora, cada mentira sobre sua glória será um casco a mais em teus pés. Cada ordem dada por vaidade emborrecerá tua língua até restarem só relinchos. Carregarás em teu corpo o fardo da besta que sempre foste por dentro. Carrafax soprou uma tênue lufada gélida sobre Zenos, selando a maldição. O vento invernal se calou e o dragão recuou. Vá, viva o que restar da tua humanidade, pois cada passo que deres fora do caminho, ela ruirá. Serás montaria, e só então serás livre. Carrafax bateu asas e alçou voo, desaparecendo entre os montes gelados, enquanto o capitão permanecia de joelhos, com o orgulho rachado como o gelo sob os seus pés. Com licença, capitão. Faz tanto tempo que nos tratamos por nossas alcunhas que já não lembramos dos nomes de nossos camaradas. O senhor acha que o contramestre preferiria como epitáfio de sua lápide: aqui jaz arrombado, ou aqui jaz um arrombado. Zenos me olhou incrédulo, apoiou as mãos em meus ombros e começou a rir freneticamente com a língua para fora, feito uma besta confusa e desesperada. No dia seguinte ao nosso encontro com Carrafax, um barco de pescadores nos resgatou em troca de uma generosa porção do tesouro do dragão. Zenos já havia pagado o preço por ele, tal como nossos amigos que perderam suas vidas para saciar a ambição do capitão. Ele permaneceu calado durante toda a viagem até Ignis, sem proferir uma palavra sequer. Quanto aos demais tripulantes, meia boca e meio bosta se juntaram à tripulação do pesqueiro, pois temiam a maldição do capitão, que não se opôs a eles. Por sua vez, resolvi não abandonar o capitão, mas acompanhá-lo em sua sina e registrar seus feitos para que seu nome fizesse jus à sua bravura insensata. Já faz anos desde que partimos em nossa jornada maldita. Fizemos novos aliados e inimigos, singramos pelos mares, conhecemos terras distantes e seres tão ancestrais quanto o cruel Carrafax. Mas, de alguma forma, o capitão que eu conheci ficou lá, nas terras gélidas de Abissos, tal qual seu orgulho ferido e sua preciosa nau congelada. Zenos, o terrível, morreu junto dos preciosos membros de sua tripulação. Em seu lugar, surgiu um novo mito, uma nova lenda que os bardos ainda irão cantar por toda Theia, a do capitão que renasceu em sua própria desgraça, Zenos, o cara de cavalo. Agora, me perdoem, senhores, mas hei de me retirar. A noite foi proveitosa, as histórias são muitas, mas já está tarde e ainda preciso escovar a crina do capitão. Até a próxima. Ah, e se você gostou da história, não deixe de conferir a antologia Caçadores de Dragões, da editora Medusa. Nela você vai conhecer a história de outras feras míticas e heróis destemidos e insensatos. Deixe seu comentário caso tenha gostado da história do Capitão Zenos, assim quem sabe eu traga outro capítulo desta cativante história. E eu garanto, as coisas só melhoram daqui para frente. Ou, ao menos, ficam mais divertidas. Eu lhe garanto, ou meu nome não é Caio Roubada. Até mais, aventureiro!